Oi, pessoal! A crise econômica causada pelo novo coronavírus continua fazendo estragos. O Brasil tem hoje cerca de 320 usinas que produzem etanol e 25% destas empresas ameaçam fechar as portas até o final do ano. A gente conversa agora com o presidente do Sindicato dos Fabricantes de Etanol do Estado de Goiás, André Luiz Batista Rocha. Muito obrigada por nos atender, viu, André? Obrigado, Luciana. Obrigado a todos aí da TV Alego. André, 25%, se a gente considerar esse número aí de 320 usinas, é muita coisa, né? São quase 100 empresas. Eu gostaria de saber se essas empresas já estavam com dificuldades financeiras ou foi mesmo a crise do coronavírus? Não, Luciano, para dar uma real dimensão do setor, o setor, na realidade, são 360 usinas no Brasil. Nós estamos presentes em 1.200 municípios brasileiros, sejam com essas unidades ou sejam plantando cana-de-açúcar em municípios limítrofes, né, onde as usinas estão instaladas. Nós temos hoje mais de 70 mil fornecedores de cana em todo o Brasil, quase 1 milhão de trabalhadores, de colaboradores diretos e pelo menos aí mais 1,5 milhão de colaboradores indiretos dentro do setor. O setor tem mais de 2% do PIB brasileiro, ele está presente, muito presente, principalmente em 15 estados, e em alguns estados ele tem uma participação muito grande na composição do PIB, como é o caso de Goiás, é o caso do Mato Grosso do Sul, Alagoas. É um estado que é o setor que mais gera empregos em Pernambuco, por exemplo, e também tem uma importância econômica muito grande mesmo em São Paulo, porque lá estão instaladas as usinas de base e a cana-de-açúcar está presente em 20% dos municípios do estado de São Paulo. Em Goiás, nós temos hoje 38 usinas, das quais 35 estão em safra. 13 dessas usinas, infelizmente, estão em recuperação judicial. No Brasil, nós temos em torno de 104 em recuperação judicial, em Goiás nós temos 13. Essas dificuldades, elas começaram principalmente em 2008, por erros de políticas públicas adotadas pelo governo brasileiro na época, que segurou o preço da gasolina, tirando a competitividade por conta do etanol. Foram feitas opções do governo opção política de incentivar energias poluentes, fósseis, né, como o caso do petróleo, por conta do pré-sal. Então, isso levou o setor a entrar em dificuldade. Mais de 80 usinas chegaram a fechar, né, e várias delas, como eu falei, depois várias outras entraram em recuperação judicial, na época em torno de 78 a 80, mas já temos um número de 104, porque aí nesses 12 anos outros erros ocorreram e o setor não conseguiu se recuperar. Então esse é mais ou menos um cenário. Aqui em Goiás nós estamos presentes diretamente em 28 municípios, né, com usinas instaladas, mas temos cana plantada em 50 municípios. Nós participamos com 30% do PIB industrial do estado de Goiás, somos o setor que tem a maior participação na economia e o setor que mais investiu em Goiás nos últimos 20 anos. A importância também do setor, ela pode ser destacada porque nós interiorizamos o desenvolvimento. As unidades, tanto em Goiás quanto no Brasil, elas estão notadamente no interior do país. Aqui em Goiás, sobretudo em centros pequenos, né? Nós temos aí unidades em Vila Boa de Goiás, em Vicentinópolis, Perolândia, Serranópolis, onde as usinas são não as maiores empregadoras, mas as maiores geradoras de impostos, tanto estaduais quanto municipais. André, e assim, diante desse cenário, é triste isso, né? Porque é tanta empregabilidade, tanta gente que depende, né? Os combustíveis, eu mesmo uso mais etanol, só que o setor sucro-alcooleiro vive essa crise, né? Ela é atribuída à baixa demanda porque, por causa do isolamento social, a maioria das pessoas estão em casa, né? Rodam menos em seus carros. Gostaria de saber se isso também está afetando. E a questão também do capital de giro, né? Como está tudo parado, o empresário não tem capital de giro para pagar as contas. Na realidade, nós tivemos aí uma verdadeira tempestade perfeita. Num primeiro momento, também motivados aí pelo Covid,
começou uma espécie de disputa comercial entre a Arábia Saudita e a Rússia. A Arábia, preocupado com a redução de demanda do petróleo, chamou os países da OPEP para que houvesse uma redução de produção, uma redução de oferta, para que os não se reduzissem. A Rússia não topou e a Arábia, em contrapartida, resolveu aumentar, o que fez com que os preços se reduzissem. Os preços chegaram a ser reduzidos a 1/3 do preço original. O preço do barril de petróleo chegou aí próximo a $20 do barril, estava em torno de 60, 58 a 60, agora ele subiu um pouco mais. Agora, nós ficamos na dúvida se essa estratégia é uma estratégia de briga e de confronto entre Rússia e a Arábia Saudita, ou se é uma estratégia de ataque às fontes alternativas de energia. Porque num preço de 20, 22 o barril de petróleo, você não só inviabiliza totalmente as fontes alternativas, seja o shale gas americano, seja o etanol de milho americano, biodiesel, ou etanol de cana, milho, ou biodiesel brasileiro, mas mesmo países que produzem petróleo não conseguem produzir abaixo desse custo, entendeu? Os custos de produção são superiores a esse preço de venda, o que coloca em dificuldade vários países produtores, dentre os quais o próprio Brasil, nessa produção offshore, né, por assim dizer. Tanto é que, apesar da redução do preço do combustível, do preço da energia, muitos países têm aí o petróleo como fonte primária de energia, né, com termoelétricas a óleo, não tem ninguém comemorando essa queda de preço, né? Nós vimos aí recentemente um fenômeno interessante, não se tinha onde estocar esse petróleo, os navios petroleiros no mundo inteiro parados e o preço do petróleo chegando a ser vendido com preço negativo, porque ficava muito mais caro você tentar estocar do que você pagar uma multa para não entregar, né, o seu petróleo, para não receber o petróleo. Então, essa é uma situação ruim, e isso leva a um desequilíbrio aí também de balanças comerciais. Infelizmente, por exemplo, o preço de fertilizantes, muitos deles que têm aí o petróleo como insumo, não caiu, né, mas coloca vários países em dificuldades econômicas, né? O próprio Estados Unidos também não consegue produzir nos preços praticados, ele estava inclusive estocando petróleo, mas começou a estocar e o preço ainda recuou mais. A própria União Soviética estima-se que ela não consegue, a Rússia, estima-se que ela não consegue também produzir nesses preços competitivos. Então, essa redução de preços inviabilizou a competitividade do etanol. Então, esse foi o nosso primeiro problema. O segundo, e aí isso levou a uma redução muito drástica dos preços do etanol. Para você ter uma ideia, entre os preços que estavam sendo praticados no final da entre-safra para os preços praticados agora, né, já no final de abril, a safra nossa começou em 1º de abril, né, a safra 2020-2021, mas nós já tivemos uma redução nas usinas de 50% do preço praticado. Então, estamos vendendo a metade do que vendíamos aí há 45, 50 dias. Não é um setor, é uma perda para os municípios e para os estados que também perdem no que diz respeito à arrecadação. Agora, além disso, nós tivemos também uma retração enorme da demanda. Quer dizer, mesmo Sim. vendendo muito barato, não estamos conseguindo vender. Então, nós já também, os nossos números no mês de abril indicam que nós vendemos em abril 50% do que se vendeu em abril do ano anterior, mesmo com preço praticamente a metade do ano anterior. E ainda com preço mais baixo, né? Preço mais baixo. Então, isso faz com que essas empresas, como nós citamos aqui, temos em Goiás 1/3 das empresas de recuperação judicial. No Brasil, as empresas não têm acesso a crédito. Então, elas não estão conseguindo faturar, não estão conseguindo produzir para poder pagar os seus custos. Daqui a pouco elas começam a atrasar fornecedores, atrasar impostos. Essa tempestade perfeita, né, no ativo, ela gera um ciclo vicioso para o setor e expõe todo o setor a um nível de dificuldades nunca vistos aí desde a época aí da criação do Proálcool. O empresário, no caso, se ele também produzisse o açúcar, seria uma válvula de escape, né? Ele tendo
uma variedade maior de produto, né? No caso, porque as pessoas não pararam né, de usar o açúcar. E então, assim, poderia ser uma opção, né? Aqui em Goiás, 82% do mix é para a produção de etanol. Mas, Luciana, na realidade, há também uma redução do consumo de alimentos mais elaborados no mundo. Né? As pessoas estão falando, os supermercados estão cheios, as pessoas estão consumindo, mas estão consumindo produtos básicos. Por exemplo, o leite, o pessoal está consumindo leite HT, mas você não vê consumo de queijo, você não vê consumo de leite condensado, isso caiu. E no caso do leite condensado, você tem um grande consumo de açúcar, por exemplo. Então, o grande consumo de açúcar aqui no Brasil, mais ou menos, da produção brasileira de açúcar, 30% é para mercado interno. E a maior parte desse mercado interno são para as indústrias, é muito pouco a venda daquele açúcar que você coloca para poder misturar no cafezinho, no chá, no leite, né? A maior parte do açúcar consumido é através de bolacha, de biscoitos, etc. Então, está havendo uma redução desse consumo de açúcar industrial, e no caso das exportações, nós também esperamos que deve haver talvez uma diminuição das exportações. Lembrando que o açúcar, nos últimos 3 anos, ele vem atravessando os seus piores preços. E nesse primeiro impacto, a maior commodity que teve redução de preço no coronavírus foram os combustíveis, foi o petróleo, e a segunda maior commodity que teve redução de preço foi o açúcar. Houve uma redução muito maior do preço do açúcar do que de soja, até pelo contrário, soja subiu, né, café subiu, outras commodities que reduziram, mas no caso do açúcar foi a que teve também a maior redução. Mas no nosso caso, o que são os nossos problemas? A população de Goiás é relativamente pequena. Então, a nossa logística para atingir os portos é cara e deficiente, né? Então, por isso que nós não temos hoje, nós somos o 4º produtor de açúcar no Brasil, somos o 2º de cana, o 2º de etanol, mas somos 4º de açúcar justamente porque 70% da produção brasileira é para exportação e os nossos preços não são, por assim, competitivos, né? Então, nós perdemos muito. E aí, só também para dar um dado, as pessoas perguntam, está tendo um grande consumo de álcool gel. Isso é verdade, mas a produção desse álcool aí para outros fins, do álcool 70 líquido, do álcool gel, né, para cada 10 mil litros que eu faço de álcool carburante, eu faço 1 litro de álcool para fins sanitários. Então, assim, é um disparate muito grande, não é isso que resolve a questão de maneira alguma. André, a gente fica torcendo aí para a recuperação do setor, né? O setor de etanol e açúcar, tão importante aí para a economia e para o PIB brasileiro, né? Como você mesmo mencionou, aí 3%, né, do PIB é muita coisa, e quem sabe, né, até o final do ano sai algum pacote para ajudar esses empresários para que não fechem, né, seus negócios. Foi um soco no estômago, né? O setor já vinha recuperando, né? Já estava caindo e levantando, e aí acontece essa crise. A gente fica torcendo. Muito obrigada pela entrevista, viu? Qualquer novidade, a gente está aqui. Obrigado a todos vocês, mas só também um alerta, que nós podemos esperar até o final do ano, né? A safra já começou, uma vez que você corta essa cana, você tem 48 horas para processá-la, e a partir do momento que você transforma ela em etanol, você vai enchendo um tanque que você também tem o limite desse tanque, esse limite de estocagem. Então, nós aguardamos, ansiosos, para que as medidas anunciadas pelo governo aconteçam agora. Caso contrário, nós vamos pegar uma situação inédita de muitas usinas terem que paralisar uma safra. Você ter que deixar uma cana no campo é um prejuízo enorme, um atraso enorme em toda a cadeia de fornecedores, para fornecedores de cana, colaboradores das usinas, impostos, etc. É uma coisa impensável. Mas nós esperamos que o governo já anuncie algumas medidas do governo federal para que tenhamos fôlego e que aí nós possamos, então, também começar a tratar diretamente, no nosso caso, com o governo do estado de Goiás,
para medidas que garantam a nossa sobrevivência. A nossa preocupação, esse ano de 2020, ele prometia ser um ano da maior safra de cana, da maior safra de produção de etanol de milho, né, de grandes investimentos também em construção de unidades para produzir o etanol de milho, mas tudo isso mudou, como mudou o mundo como um todo. Então, essa questão aí do atraso de investimentos, diminuição, redução total de investimentos e redução de demanda, isso aí não é um privilégio, né, entre aspas, do nosso setor. Todos estão sofrendo com isso, né? Então é o momento agora da gente enfrentar uma crise de saúde, uma crise sanitária que está sendo enfrentada e nós somos solidários a isso, inclusive doando produtos para enfrentar isso. No Brasil nós já doamos aí quase 5 milhões de litros de álcool 70 para governos estaduais, para prefeituras, para hospitais. Aqui em Goiás mais de 300 mil litros, para atender nisso. Mas nós precisamos, nesse ano, de tratar da sobrevivência para esse setor que está presente no Estado há tantos anos, continue em 2021, 2022, né, para frente, a movimentar a economia, a gerar empregos, a gerar investimentos e gerar impostos. Tomara, André, a gente fica torcendo. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Até mais. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos.